Bom dia, estamos entrando mais uma vez aí na sua casa com a nossa Escola da Palavra, classe dos adolescentes. Eu sou Giliane, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje vamos trabalhar a lição número 7 da nossa revista. Todo mundo tem ela aí? Já estão com ela em mãos? Se não, dá uma pausa aí no vídeo e vai buscar. E também não esqueça da sua Bíblia, papel e caneta. Você já tem aquele caderninho para você fazer todas as anotações das lições? Porque nós estamos trabalhando uma nova identidade. E o que eu recomendo para vocês é que, se vocês ainda não têm um caderno onde vocês estão anotando todas as lições, vocês façam uma pausa mais para frente durante a semana em todas as tarefas que vocês estão fazendo e coloquem em dia desde a lição 1. Nós estamos hoje na lição 7. Tudo que nós aprendemos e quais os passos para ter uma identidade cristã, uma nova identidade em Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Receba a nossa adoração. Entre em nossas casas nessa manhã com sua unção poderosa. Venha de encontro àquilo que cada um precisa ouvir neste momento. Seja o nosso consolo, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição fala quando vale a pena chorar. Vamos ler o texto de Mateus 5:4. Você já ouviu falar das bem-aventuranças? As bem-aventuranças estão no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do livro de Mateus. Nós vamos nos deter hoje em uma bem-aventurança, que é o capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você já teve a oportunidade de observar algum amigo que estivesse chorando por um motivo que você não sabia e você pôde estar lá ao lado e consolá-lo? Lembre dessas situações. Quais as palavras que você usou? Em alguns momentos não temos palavras para usar. Simplesmente um abraço, um aconchego já resolve. Ao estudar as bem-aventuranças, precisamos refletir sobre alguns dos aspectos que são essenciais aos que desejam construir uma identidade cristã semelhante à de Cristo. Eu desafio vocês a ler todo esse Mateus 5, de 1 até o 12, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Como ser bem-aventurado e ter uma nova identidade em Cristo? Vamos juntos ler um pedaço? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Esse texto nos ensina muito como Jesus nos ensinou em parábolas, e nesse caso, através do Sermão do Monte. Façam-se essas perguntas a vocês mesmos.
Não precisa responder no papel, nada, mas coloca isso na presença do Senhor. Por que os que choram serão consolados? Por que eu devo chorar? Quem me consolará? O que preciso mudar em meu caráter e na minha conduta para tornar-me parecido com Jesus? Eu gosto de indicar um livro que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Tem em versão de bolso, que é bem pequeno. A Nicole já leu, né, Nicole? E esse é um livro muito interessante porque você, em cada situação, tem que agir de determinada forma. E se você pensar, em meu lugar, o que Jesus faria? Você não vai fazer a coisa errada. Você vai parar a pensar e agir da maneira correta, da maneira que Jesus faria. E dessa forma você vai estar trilhando os caminhos do Senhor e construindo essa nova identidade. Desde Adão e Eva, com exceção de Jesus Cristo, todos nós pecamos. O texto está em Romanos 5:12. Eu quero que você anote esse texto. Nós não vamos abrir em todos os textos. Esse de Romanos a gente vai abrir. Você já está acostumado a folhear a sua Bíblia? É claro que a Bíblia do celular é mais rápida. Mas quando você está interligado com as palavras que estão escritas nesse livro único e incrível, e você pode circular, marcar e anotar aquilo que o Senhor está falando com você naquele momento, é único. Romanos 5:12 nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês lembram lá da história de Adão e Eva, né? Eles tinham algo muito simples. Era simplesmente obedecer não comendo o fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era muito simples, era passar por lá e comer a outra árvore. Eles tinham muitas frutas para se alimentar. No entanto, Eva foi tentada pela serpente, como vocês conhecem a história, e aconteceu o que aconteceu. Acabou fazendo Adão pecar também. Mas naquele momento Adão não teve postura que Deus gostaria que ele tivesse para dizer: não, eu não vou comer. Eu não vou comer esse fruto porque Deus disse que não era para comer. No entanto, os dois pecaram. E vocês já sabem o que aconteceu com eles, né? Foram expulsos do paraíso e tiveram que começar a plantar para poder se alimentar. Começou a vida dura e difícil, onde o pecado entrou. Olha só, nós temos aqui duas situações. Você pode acompanhar aí na sua revista e depois nós vamos responder algumas perguntas dessas situações. Primeiro, nós vamos falar sobre Joel. Não é lá do livro de Joel, não. É uma historinha, preste atenção. Naquela manhã, Joel ficou super empolgado. Sua classe venceu a campanha de reciclagem. Você já fez alguma campanha de arrecadação de alimentos, de arrecadação de agasalhos, de reciclagem lá na sua escola? Eles ganharam como prêmio um passeio a um parque de diversões com direito a ônibus, lanche e brindes. Joel ficou muito feliz. Finalmente, o dia do passeio chegou. Joel estava pronto para se divertir como nunca. Estava tudo perfeito. Bem, quase tudo. E a autorização? Como ele pôde se esquecer de pedir autorização para os seus pais? E agora? O que ele ia fazer? Agora não dava mais tempo. Ele tinha que resolver logo. Ou deixava de ir ao passeio, ou ele mesmo assinava para ir. Será que isso é correto?
você teria assinado no lugar de Joel? Joel foi para um canto da escola e, mesmo sabendo que estava errado, não pensou duas vezes e assinou. O papel, falsificando a assinatura do pai, ele chegou e entregou à coordenadora. No meio de tantos papéis, o dele passou despercebido. Enquanto o ônibus andava, achou-se muito esperto. Ninguém descobriu o seu golpe. Joel se divertiu muito naquele dia e achou que seu erro valeu a pena. Pense no que Joel fez. Você faria isso no lugar dele, mesmo sabendo que estava errado? Falsificando a assinatura do pai. Agora pense na situação 2. Vamos ver o que Gabriela fez. Gabriela não tinha irmãos. Costumava brincar com os colegas que moravam no mesmo prédio. Gabi gostava muito de jogar futebol e ela era uma boa zagueira. Seu pai, sabendo do gosto da filha por futebol, deu-lhe de presente uma bola incrível. Gabi desceu levando sua bola nova e encontrou seus colegas no pátio. Toda contente, convidou a turma para bater uma bolinha. Alguém está se identificando aí? Os times foram formados e o jogo começou. Serginho estava no time adversário. De repente, ele deu um chutão na bola que se perdeu no ar e foi cair direto numa fábrica abandonada. Ninguém podia entrar lá. A bola nova da Gabi agora estava perdida. Ninguém sabia, mas antes de começar o jogo, Serginho já estava com muita inveja do presente da Gabi. Ele queria tanto uma bola daquelas. Como uma menina poderia ter e ele não? No momento do jogo, não se segurou. Colocou toda a sua raiva naquele chute. Agora já era. Gabi estava chorando. Perdeu seu presente tão querido. Serginho percebeu que ela não tinha culpa de ter ganhado aquela bola. Ele sentiu grande tristeza por ter causado um mal à sua colega. Agora estava pensando o que deveria fazer para reparar seu erro. As duas situações, o Joel faz uma coisa errada e o Serginho também. Vamos nos deter na postura de Joel, que simplesmente ignorou o fato de estar errado e seguiu em frente, e o fato que aconteceu com o Serginho, que se arrependeu e estava encontrando uma forma de corrigir o seu erro. Ele estava incomodado com ter feito mal à sua colega. Vamos refletir sobre essas duas situações e responda aí para você mesmo, responda no seu caderno aí. Na situação 1, se você estivesse no lugar de Joel, também teria falsificado a assinatura do pai? Algumas vezes você já fez algo parecido? Fez-se passar por seus pais ou mentiu dizendo que eles deixaram fazer algo que eles não tinham deixado? Como Joel se sentiu depois do que fez? Caso já tenha feito algo parecido, como que você se sentiu? Como ficou seu coração perante a uma situação como essa, de enganar alguém que você ama? E pior, sem o seu pai e sua mãe nem saber disso. Porque ao que consta na história é que os pais nem ficaram sabendo do que Joel fez. Lembrando da situação 2, com a Gabriela e o Serginho. Se você estivesse no lugar de Serginho, também deixaria se levar pela inveja? Alguma vez você já fez algo parecido, sumiu, quebrou, estragou algo que não era seu somente por inveja? Como o Serginho se sentiu depois pelo que ele fez? Caso já tenha feito algo parecido com o que o Serginho fez, como que você se sentiu?
E agora, o que você acha que Serginho deveria fazer para reparar o erro dele? Vamos pensar juntos. Lendo lá Mateus 5:4, vamos tentar fazer essa correspondência do que é bem-aventurado com quem é consolado. Uma pessoa que costuma viver grandes aventuras, confortado, reanimado, a pessoa que faz o bem, a pessoa mais do que feliz e a pessoa triste e desanimada. Quem é bem-aventurado e quem é consolado nessas situações? Pense um pouquinho e responda lá na sua revista. Retomando aquele livro que eu indiquei para vocês lá no início, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon. Esse é um livrinho de bolso, muito prático de carregar. Ele é bem pequeno. As letras são grandes, então você consegue ler em um único dia. E assim, só o início dele para vocês ficarem com um gostinho de quero mais e buscar esse livro. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos. 1 Pedro 2:21. Aqui falam situações que aconteceram principalmente com o reverendo Henry Maxwell. E assim, gente, é incrível, incrível. Você vai sempre pensar antes de agir. Você vai conseguir realmente ter uma identidade em Cristo, uma identidade cristã, uma nova identidade em Cristo, quando você se perguntar o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. Você pode se fazer essa pergunta: o que Jesus faria se estivesse no lugar de Joel? O que Jesus faria se estivesse no lugar de Serginho? O que você faria? Como é possível ser feliz sendo infeliz? Você já se perguntou sobre isso? Quem está chorando é infeliz, certo? Nem sempre. Olha só, bem-aventurado significa mais do que feliz. Então a Bíblia, quando fala lá em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, é porque eles não são tristes, eles são felizes, são mais do que felizes, são bem-aventurados. Eles serão consolados. Mas como dizer que o infeliz é mais do que o feliz? Parece uma contradição. Para nós que amamos a Jesus, vai ser fácil entender. Você quer ver? Então vamos ler lá em Romanos 7. Nós já estávamos em Romanos 5. Se você marcou lá na sua Bíblia, você pode ir mais rápido. Romanos 7, do 18 ao 25. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas e se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
precisamos ter em mente que, olha, se você ler desde o 7, a gente leu do 18 ao 25, mas se você ler desde do versículo 7, capítulo 7, versículo 7, você vai ver o que está escrito ali sobre a lei do pecado. Procure voltar lá um pouquinho. Eu acredito que Deus tem algo a nos ensinar a respeito disso, porque Ele não quer que vivamos no pecado, mas Ele quer nos livrar dessa condição de pecadores. Nós seremos pecadores porque estamos em processo de construção. Só seremos perfeitos no dia que formos levados daqui para outro lugar. E esse lugar é o céu, o lugar que o Senhor está preparando para nos receber. No momento que estivermos subindo, vamos saber que estamos completamente perfeitos, que conseguimos vencer o pecado e estar perante Deus limpos, puros, com coração reto. Em quais versículos você consegue ver claramente a tristeza de Paulo frente a essa condição de pecado? Se você não tem ainda tanta certeza, são 3 versículos, de 18 a 25. 3 desses versículos, Paulo se mostra claramente triste perante o pecado. Eu não vou te responder agora, você vai lá, releia e responda essa pergunta. Pergunta B. Paulo estava triste por outra pessoa ou por si mesmo? Se você ainda não entendeu, Paulo está falando sobre a sua natureza, que o homem interior tem a vontade de seguir as leis de Deus, mas a sua carne acaba seguindo a lei do pecado. Então ele estava triste por ele mesmo. Respondi essa. Não teve jeito. Agora você vai responder. Você já se viu na mesma situação que Paulo descreve lá no versículo 19? Reveja o versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero fazer, este eu faço. Você já esteve no lugar de Paulo? Se você lembra de alguma situação que aconteceu com você que te colocou numa posição semelhante a Paulo, escreva lá no seu caderno ou na sua revista, se tiver uma linha lá, qual foi essa situação. E a letra D, já se arrependeu de ter feito algo errado e chorou por isso? Escreva lá também se você já se arrependeu de algo que você fez de errado. Infelizmente eu não posso dizer que todas as pessoas estão corretas, fazendo todas as coisas da maneira correta. Nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Para que nós nos aproximemos mais de Deus, precisamos andar segundo a lei de Deus. Então todos pecamos, nós precisamos nos arrepender do pecado e chorar por ele. Esse choro vai ser um choro de arrependimento. E aí, nesse momento que Deus vem e nos consola. E aí, respondendo a nossa pergunta do tema da lição, quando que vale a pena chorar? Quando nós choramos arrependidos por algo errado que fizemos. Agora, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Esse texto está lá em 2 Coríntios 7, o 9 e o 10. Então, quando você chora e você se arrepende de algo que você fez, você é consolado por Deus. Agora pense bem. Só para a gente encerrar a nossa lição de hoje, eu sei que ainda vai ter muitas coisas, tem a hora da mudança, Jesus também chorou por causa do pecado, mas nós vamos finalizar com essas 2 situações para vocês pensarem. Se você, na lição passada, desejou se tornar humilde de espírito, você lembra da lição que a tia Valéria ministrou para nós? A segunda atitude que precisa tomar é chorar pelo pecado. Quando você pecar, precisa sentir a tristeza do arrependimento, reconheça seu erro para que você possa ser consolado pelo Senhor. Quem não se entristece, nem se arrepende do pecado, não experimenta o consolo de Deus. Vive em trevas, com remorso, amargura, com insensibilidade e cinismo.
São essas pessoas que são arrogantes e se dizem por aí: não me arrependo de nada do que fiz. Só aqueles que se entristecem pelo pecado e que cometeram e se arrependem experimentam o consolo de Deus. Só Ele perdoa o pecado e cura o ferido. Ninguém mais pode fazer isso por você. Por isso, quem experimenta esse consolo torna-se bem-aventurado. Isso é muito mais do que feliz. Pense nisso. Então, de vez em quando todos pecamos, mas se não me entristeço com meus erros, há algo errado com o meu caráter. Mais uma coisa para você pensar. Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele seria o único que teria o direito de criticar e condenar os outros pelos pecados que cometessem. Mas em vez de criticar, Jesus escolheu perdoar. Em vez de condenar, ele escolheu salvar. E se você quer ser uma pessoa de caráter, pense, se você quer ser uma pessoa de caráter, ou melhor ainda, um cristão de caráter, você precisa imitar a Jesus. Fazendo o quê? Seguindo os passos que ele deixou para você seguir. Aqui nós temos um manual de instruções. A Bíblia é um incrível manual de instruções que vai deixar você andar segundo a palavra de Deus. Chore em vez de condenar. Perdoe em vez de criticar. Pense. E agora é hora de mudança. Você está preparado para mudar? Você está preparado para seguir os passos de Jesus, para ter uma nova identidade em Cristo? Nós ainda temos mais algumas lições e quando retornarmos presencial, vamos dar uma retomada em tudo isso para que nós possamos andar segundo o coração de Deus na maneira correta, fazendo o que Ele faria se estivesse em nosso lugar. Você vai ter algumas atividades para refletir aí na sua lição ainda antes do final. Eu só quero que você pense bem rapidinho aqui, refletindo comigo. Quando cometo um pecado, como eu reajo? Pensa como que você reage quando você comete um pecado. Na maior parte das vezes eu nem percebo que pequei, já está tão acostumado a fazer o que é errado que não percebe mais. Dependendo da situação, penso, pequei, mas valeu a pena. Será que vale a pena? Fico triste e penso, o que está feito, não dá mais para mudar. Ou você segue a identidade de Cristo, a identidade de um cristão genuíno e fica triste e se arrepende, confessa o seu pecado e pede perdão a Deus. Qual dessas situações você se encaixa? Eu desafio você a mudar. Essa é a hora da mudança, é a hora que o Senhor colocou para você aprender a viver da maneira que Ele quer que você viva. Vamos orar? Paizinho, neste momento, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada adolescente que acompanhou a nossa lição. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que eles reajam, querendo seguir os Teus passos, querendo fazer aquilo que é certo, querendo agir da maneira correta. Não digo que não vão mais pecar, mas quando pecarem, que se arrependam dos seus pecados e peçam perdão ao Senhor. E chorem arrependidos, porque quando há o arrependimento genuíno lá do seu íntimo, do seu coração, o Espírito Santo Consolador vem e consola os nossos corações, nos restaurando e renovando as nossas forças, para que possamos seguir em frente e seguir para o alvo, que é Cristo. E que nós possamos a cada dia ser exemplo aos que nos cercam, ser exemplo àqueles colegas na faculdade, ser exemplo aos colegas lá na escola, no caso dos adolescentes na escola, no parque que vocês brincam, embaixo do seu prédio, que vocês possam seguir os passos de Jesus e que as vidas desses adolescentes possa ser
exemplo para os outros. Em nome de Jesus. Oramos também para que possamos retornar logo às escolas presenciais, para que possamos estar mais próximos. Mas nesse momento, Pai, onde estamos próximos de Ti, venha com seu abraço, nos acalmando e nos abraçando, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela atenção de todos e até uma próxima. Não esqueça, reflita sobre todas as situações apresentadas aqui. Se você não consegue lembrar, você volta lá no vídeo, retoma a lição e segue em frente, porque o Espírito Santo está aí do seu lado. Ele foi enviado quando Jesus subiu ao céu e deixou conosco o Espírito Santo para que ele estivesse nos conduzindo a cada passo que devemos seguir. Ok? Tchau, tchau.